Seja bem-vindo, que este curso seja um momento proveitoso para todos nós. Bons estudos! No módulo anterior, estudamos os processos que envolvem a realização de uma avaliação externa, que são elaboração de itens ou questões da avaliação externa, aplicação das provas, aferição do desempenho. Neste módulo, vamos tratar sobre a análise dos dados e as intervenções pedagógicas a partir dos resultados das avaliações externas. As avaliações externas oferecem dados valiosos que permitem entender a qualidade da educação oferecida aos nossos estudantes, seus pontos fortes e os pontos que precisam de intervenções. Quanto maior a quantidade de dados coletados e quanto mais específicos forem esses dados, mais robustas serão as análises permitidas sobre eles. E, consequentemente, mais assertivas pode ser a tomada de decisão sobre as intervenções necessárias. Ao longo dos anos, a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, por meio da Superintendência de Avaliação da Aprendizagem, SAI, vem imprimindo esforços, buscando parcerias de estudos e análise de dados para tratar, interpretar, divulgar e tornar acessível dados cada vez mais robustos e relevantes para as regionais e para as escolas. Todo esse empenho visa fornecer valiosos indicadores da situação educacional do nosso estado para promover os avanços necessários na educação mineira. Vamos dar início ao quarto módulo. Os processos que envolvem as análises de dados das avaliações externas são complexos, específicos e variados, dentre os quais podemos citar, segundo Soares, coleta de dados, tratamento de dados, análise estatística, divulgação dos resultados. No portal CIMAV se encontram os resultados das avaliações realizadas para acesso restrito às redes de ensino e também para o público geral. No portal das avaliações educacionais estão publicados os painéis de dados com os resultados das avaliações para acesso da rede estadual e as planilhas para o público geral. Os dados das avaliações externas se dividem basicamente em três áreas: participação, desempenho, habilidades. Participação. A taxa de participação se refere à razão entre o número de estudantes previstos e o número de estudantes que realizaram a avaliação. O percentual de participação deve ser de pelo menos 80%, para que a amostra de estudantes avaliados seja estatisticamente representativa. Nos painéis de dados, encontramos gráficos e tabelas com relação à taxa de participação por nível de ensino, taxa de participação por etapa de ensino, taxa de participação por regional, escola, turma, porcentagem de escolas, turmas por faixa de participação e taxa de participação geral das escolas por edição. Veja o exemplo do gráfico da taxa de participação por nível de ensino. Desempenho. Quanto aos dados de desempenho, existem categorias que agrupam os níveis da escala de proficiência, como a utilizada nas avaliações externas somativas do CIMAV. Estamos falando dos padrões de desempenho, que são 4: baixo, intermediário, adequado, avançado. Nas avaliações externas formativas do CIMAV, essas categorias são conhecidas como faixas de aprendizagem: defasagem, aprendizado intermediário, aprendizado adequado. As análises dos resultados do desempenho permitem verificar as etapas de ensino, escolas ou turmas que necessitam de intervenções direcionadas de forma contínua e assistente. Veja o exemplo do gráfico de porcentagem de escolas por padrão de desempenho em língua portuguesa e matemática. Espera-se que o percentual seja cada vez maior nos níveis superiores, considerando a busca pela equidade na aprendizagem. Na seção Habilidades dos painéis de dados estão disponíveis os seguintes gráficos e tabelas para análise: taxa de acerto por habilidade, porcentagem de habilidades por faixa de acerto por edição, porcentagem de habilidades em cada faixa de acerto por etapa de ensino. Esses dados contribuem para a identificação das dificuldades dos estudantes. Neste gráfico, podemos consultar a taxa de acerto por habilidade. Quanto maior a taxa de acerto, por exemplo, maior a probabilidade de que a habilidade esteja consolidada.
Todos os painéis possuem materiais para auxiliar a leitura dos dados e podem ser acessados no próprio site. Além dos dados de participação, desempenho e habilidades, as avaliações contemplam os dados contextuais. Eles se referem às informações sobre sexo, cor, raça, nível socioeconômico, localização geográfica, trajetória escolar, autonomia, práticas pedagógicas, apoio dos pais e expectativas de futuro. Esses dados são coletados nos questionários contextuais, aplicados juntamente com as avaliações externas somativas do CIMAVE. Existem vários índices contextuais determinados para cada escola, tais como indicador socioeconômico, índice de autonomia dos estudantes, entre outros. Partindo da leitura de todos esses dados, podemos refletir sobre as intervenções necessárias para a melhoria dos resultados. Nesse sentido, as intervenções pedagógicas se tornam ferramentas essenciais para garantir o sucesso educacional de todos os estudantes. Promovendo a inclusão e a equidade, garantindo que todos os alunos tenham acesso a oportunidades de aprendizagem de qualidade. Isso significa adotar práticas pedagógicas diferenciadas e estratégias de ensino adaptativas que atendam às necessidades individuais e respeitem a diversidade dos estudantes. Ademais, intervenções com participação ativa dos alunos no processo de aprendizagem implicam na construção de um ambiente de sala de aula, que promova a troca de ideias, o debate e a colaboração entre os estudantes, e que estimule o desenvolvimento de habilidades cognitivas e socioemocionais. A seguir, veremos alguns exemplos de intervenções que podem ser realizadas em conjunto entre a equipe de gestão pedagógica e os professores. Planejamento pedagógico. Desenvolvimento de planos de ensino personalizados para turmas ou alunos que apresentaram baixo desempenho nas avaliações, visando fortalecer as áreas de maior fragilidade. Monitoramento individualizado do desempenho. Acompanhamento individualizado do desempenho dos alunos ao longo do ano letivo, identificando precocemente possíveis dificuldades e intervindo de forma proativa. Reforço escolar. Incentivo à participação nos programas de reforço escolar após o horário regular da aula para alunos que necessitam de apoio adicional em determinadas disciplinas. Programas de tutoria entre pares. Alunos com melhor desempenho auxiliam colegas com dificuldades acadêmicas, promovendo a aprendizagem colaborativa. Envolvimento da família. Promoção de reuniões e atividades para envolver os pais e responsáveis no processo educacional dos alunos. Encaminhamento para avaliação psicopedagógica para os casos de estudantes que permanecem com defasagem mesmo após intervenções direcionadas pela equipe pedagógica. Formação continuada de professores. Incentivo e organização de cursos, palestras e seminários de formação continuada, abordando estratégias pedagógicas eficazes, uso de tecnologias educacionais, avaliação formativa, entre outros temas relevantes. Recursos didáticos específicos. Planejamento das verbas direcionadas às escolas para aquisição de recursos didáticos específicos, como materiais educativos, para auxiliar no ensino e aprendizagem durante as aulas. Acompanhamento de metas e indicadores. Envolve toda a equipe da escola no acompanhamento dos resultados e no estabelecimento de metas de melhoria, com base nos resultados das avaliações. Chegamos ao final do módulo 4. Agora, não deixe de acessar o material de leitura e de fazer a atividade avaliativa. Até logo!